Oi para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no programa Canal Planetários no Ar. E no programa de hoje, um convidado para falar de um assunto bem curioso. Será que é possível contato com o invisível? Como isso seria possível? Segundo muitos afirmam, através da transcomunicação instrumental. Mas o que está por trás desse estudo que atrai tanta gente dedicada a pesquisar cada vez mais e mais a fundo? Seria um convite para refletirmos sobre a continuidade da vida, a presença daqueles que já partiram, ou quem sabe a possibilidade de um contato que transcende as fronteiras materiais. E para falar mais a respeito desse assunto, eu convido ele que está à frente do canal Fraternidade Equipe 23. Seja muito bem-vindo, meu amigo Drico. Como você está? Tudo tranquilo aí? Olá, Fábio, tudo muito certo, graças a Deus. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no canal Planetários contigo. Obrigado aí pelo convite, viu? Eu que agradeço você ter se disponibilizado para participar aqui comigo. E para você que está chegando aqui pela primeira vez ou me conhece há pouco tempo, esse cara aqui que topou participar comigo hoje foi o responsável pelo primeiro convite que eu tive lá atrás, quando os meus vídeos começaram a pegar um pouquinho mais de tração na internet. Aí, por algum motivo, caiu aí na sua visualização, né, Drico? E você falou, Sim. deixa eu conversar aí com esse maluco, ver o que ele tem para falar. Então eu aproveito para te agradecer também por aquele passado não muito distante, mas pela gentileza que você fez. Obrigado, viu? Ô, cara, a gente que agradece, foi muito legal, Fábio, o nosso bate-papo. A gente falou sobre as pirâmides, várias coisas ali, né, que mexe com a nossa consciência ali, com o nosso imaginário. Então foi muito legal, um bate-papo bem legal mesmo. Eu que te agradeço, né, nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite e chegar até nós, compartilhar o conhecimento que você tem. Foi muito legal. Obrigado, viu? Que é isso. Deixa eu começar então fazendo uma pergunta. Por que canal Fraternidade Equipe 23? Deve ser uma pergunta até que recorrente, né? Ah, com certeza. O pessoal tem curiosidade, né? Então, contando um pouquinho aqui da nossa história, até chegar ao canal a Equipe 23, né? Canal Fraternidade Equipe 23. A nossa história começa lá, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando a gente assistia Ghost Hunters, né? Na Discovery, né? Que passava na TV a cabo ali. Então a gente gostava muito, né, do assunto, gostou muito do jeito que foi conduzidas as pesquisas lá, e era a primeira vez que a gente ouvia falar sobre isso, primeira vez que a gente ouvia falar sobre EVP, né, que é o fenômeno de voz eletrônica, que é um dos fenômenos que aparecem ali da transcomunicação instrumental, também pertence ao estudo, aparecem ali em microfones das câmeras, é algo ali meio que aleatório, não é meio artificial, nem a gente estimula, como é o Spirit Box ali. O EVP ele aparece, no entanto ele é um dos mais brilhantes fenômenos da TCI que a maioria dos pesquisadores gostam, né, de captar, porque ele é meio involuntário ali, ele aparece no meio dos microfones ali, é um fenômeno bem legal. Então a gente via lá o Jason, né, ele é responsável ali do canal, responsável ali das pesquisas, fazer a condução ali com câmeras noturnas, com gravadores, toda a captação, de barulhos, de transimagem, que é outra coisa que é muito difícil, né, de acontecer, de aparecer ali. Transimagem é algo ali meio que surreal quando aparece, porque é o espectro ali captado diante das câmeras, de alguma forma, de alguma energia ou de algo, né, alguma anomalia ali, e é muito difícil de acontecer. Então, através de estudo, contando um pouquinho dessa história, a gente, né, se interessou bastante, e depois passou esse tempo, a gente não assistiu mais, eu não sei se acabou o canal ali, se acabou a série, né, não é o canal, a série. Aí, uns 5 anos atrás, a gente descobriu o YouTube,
né? E a gente achou alguns canais aí de alguns amigos, né? Hoje, né, que fazem pesquisa, que também evoluíram nesse tipo de pesquisa, uma vez que a transcomunicação instrumental é um estudo já centenário, mas ao mesmo tempo tem ali pouco tempo da pesquisa, porque a evolução dos aparelhos aconteceram basicamente agora na nossa geração, aqui no nosso século, né? Onde a gente teve a disponibilidade de mais tecnologia, onde a gente conseguiu evoluir melhor os equipamentos ainda adaptados, né? Não temos equipamentos prontos, alguma coisinha ali ou outra ainda em teste. Temos aplicativos já de celulares que funcionam muito bem, a gente utiliza também. E nesse meio, né, a gente via muito esses canais e começou a pipocar algumas mensagens assim que a gente achou estranho, algumas coincidências, algumas coisas assim. E a gente começou a perguntar um pro outro, eu e a Mona que é parte aqui também do nosso canal, minha parceira, minha esposa, tá comigo em tudo, né? Ela que aceitou essa jornada nossa aqui também, e fazer parte e também encabeçar esse projeto para a gente seguir em frente. E aí a gente observou essas mensagens e ao tempo que elas iam ficando mais constantes, e a gente desligou um pouco, falou, vamos desligar um pouco disso, né? Aí começou a aparecer de outras formas, assim. Pessoas encontravam a gente, davam algum recado, um recado meio estranho. Olha, eu não sei porquê, mas eu tenho que te falar isso, sabe? E isso foi acontecendo e a gente foi achando muito estranho. Até que um dia a gente estava assistindo um canal de culinária, porque a gente é muito fã de culinária no YouTube ali. E uma senhora japonesa ali, ela mora no Japão e cozinha culinária japonesa e também brasileira. Ela virou para a câmera, coisa que ela nunca tinha feito, e falou sobre missão, né? Algo do tipo, precisa acreditar mais em vocês. Eu falei, nunca ouvi essa senhora falar isso, né? E aí Parece que a mensagem foi para vocês, né? A sensação. Isso. Até que eu falei para a Mona, Mona, eu preciso procurar alguém para tirar essa dúvida. Por mais que a gente goste desse assunto, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque a gente deu uma desapegada disso e as coisas continuaram acontecendo, né? E aí eu procurei uma médium, e aí nesse dia que eu fui lá, ela falou assim, realmente tem algo ali no caminho de vocês, mas vocês podem escolher se vocês querem seguir esse caminho ou outro caminho. Mas, aí a hora que ela falou aí eu já entendi, falei, não, já entendi. Aí a gente fez esse entendimento e falamos, nós aqui em casa, vamos tentar fazer algo para entender esse mundo espiritual, esse mundo sobrenatural que acontece ao nosso redor. A gente não teve muita manifestação quando criança ali, uma coisinha ou outra. Eu tenho muitos sonhos lúcidos desde criança, até questionando a minha mãe, né? Ô mãe, por que a gente estava numa estrada abandonada, assim, com uma mala na mão, numa estrada de terra, esperando uma condução? Ela falou para mim, nunca tivemos nessa estrada. Isso aí, você está sonhando, algo assim, né? E eu tinha aquilo como realidade, certo, né? Realidade na minha mente. E aí, à medida que a gente aceitou deu esse sim, falando, vamos tentar comprar os equipamentos, eu fui começando a ter uns sonhos sobre isso. Certo. E aí onde apareceu, eu vou chegar aí no canal Fraternidade, apareceu ali para mim num sonho, canal Fraternidade, equipe 23. Eu tenho essa mania de acordar e às vezes escrever o que eu sonhei ou escrever o que aquilo... Porque eu trabalhava também numa empresa onde eu tinha essa lógica através do desenvolvimento que eu fazia ali, né? Uma coisa meio de TI, meio de processos ali. E às vezes eu não conseguia a lógica daquilo que eu precisava no trabalho. E às vezes eu acordava à noite com a lógica ali. E eu acordava e desenhava no papel para no outro dia dar certo. E sempre deu certo, sempre funcionou. Então, por isso que eu acreditei sempre nos meus sonhos, né? Não eram sonhos premonitórios, mas eram sonhos que me ajudavam, né? A desvencilhar caminhos ali. Então, para mim, era uma coisa normal. E aconteceu de eu receber essas mensagens e eu não questionei muito. Falei, se é para chamar canal Fraternidade, vai chamar canal Fraternidade Equipe 23. Eu não sabia o que significava, né? E aí a gente foi
comprando os equipamentos e aí seguiu nossa história aqui dentro do canal, que depois eu conto mais um pouquinho como que evoluiu. Uma história extremamente curiosa, gostei. Você sabe que muitas vezes os meus sonhos eles são bem bagunçados, assim, sabe? E eu procuro estudar a respeito, não aquela coisa freudiana que parece que tem um manual do significado dos sonhos. Eu acho que não é bem por aí. Mas é muito curioso essa ideia que você trouxe de anotar aquilo que você sonha. Porque, inclusive, o nosso mestre, ele deixa isso como uma espécie de dica, digamos assim, né? Para que você compreenda os seus próprios sonhos e que você se lembre cada vez mais deles, é sempre legal você anotar. Sim. Né? Então, muito interessante. Agora, deixa eu já aproveitar, então, e já emendar em outras duas perguntas, tá? Isso aqui é um bate-papo, mas tem algumas curiosidades mesmo, porque já ouvi falar a respeito da transcomunicação, mas é algo que também lembro desse programa que você mencionou do Discovery Channel, né? Muito tempo atrás, sim. acho que meados dos anos agora 2010, 2000, por aí, entre 2007 e 2010, que eu me lembro mais ou menos, né? Agora é o seguinte, para que isso se faça presente na sua vida, é necessário que vocês acreditem que existe algo que vai além, tá? O que me causa uma associação, digamos assim, é que esse tipo de trabalho está diretamente ligado com o espiritismo, por exemplo. Mas me parece que não é uma regra, certo? Agora, imagino eu que alguém que não acredita que existe nada além da morte, para que vai, entre aspas, perder tempo com isso, né? Então, você e a Mona, vocês têm alguma religião, alguma doutrina, alguma espiritualidade? Como que é a relação com isso daí? Ou, melhorando ainda a pergunta, o trabalho que vocês fazem hoje ajudou a expandir isso? Ah, com certeza. Nós somos de um berço católico ali, fomos coroinhas, fizemos tudo dentro da Igreja Católica. E eu falo que a gente não se achou, porque a gente, depois que nós casamos, aí à medida que a gente começou a frequentar mais ali a igreja, a gente foi se distanciando até chegar. Foi curioso porque a gente foi sentando nos bancos da frente para assistir a missa, foi sentando nos bancos do fundo posteriormente, até a gente chegar na porta ali e parar na porta para assistir a missa. Um dia a gente não foi mais, porque a gente não se encontrou. Eu respeito, eu acho que a religião católica faz dentro não só do Brasil, mas como outros lugares do mundo, um trabalho bacana, né, que tira pessoas ali de vícios, enfim, né, trazem pessoas para dentro da achar seu Deus, acolhem, né? Direcionam, eu costumo falar isso aí também. Mas você tem que se achar, né? Então a gente não se achava. E aí é convite, eu já tinha uma base espírita, porque eu era muito curioso, queria saber muita. Então eu vivia perguntando para alguns amigos, alguns parentes próximos sobre o que era. Eu tinha muita curiosidade, eu queria saber muito. Eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos. Nossa. Então isso meio que deu uma desencadeada também, para eu tentar entender o que acontecia ali. E eu frequentei alguns centros espíritas quando criança. E até também alguns, não terreiros, mas eram aqueles centros espíritas caseiros que tinham mais entidades de Umbanda do que qualquer outra coisa ali. E eu fui entendendo um pouquinho, mas não tinha ainda uma base. E aí um amigo nosso em comum trouxe para mim o espiritismo, né, com as leituras, com os livros, e me apresentou um centro. E eu pude ali frequentar, estudar, pude ali ler todas as obras de Chico Xavier, todas não, que é muito, né? Mas as principais lá, e também Allan Kardec, né? Então, isso que eu ia perguntar, kardecista, né, Drico? Sim, certo. sim. Passamos a frequentar o centro nesse entendimento. Eu primeiro li todos os livros, entendi muita coisa ali do espiritismo, e a Mona veio posteriormente, ela tinha muito medo também, e aí depois ela começou a aceitar mais e passamos a frequentar. Aí a gente, quando vamos fazer o canal, nós achávamos que tinha uma base ali, espiritualista, pelo menos espírita, para entender tudo o que acontecia ali no mundo espiritual, sobrenatural. Mas a gente estava enganado, viu, Fábio?
Porque quando nós começamos a desenvolver o nosso trabalho, a nosso leque se abriu tanto, foi tão grande esse nosso impacto, que a gente descobriu que a gente não sabia nada e que a gente precisou entender tudo o que estava acontecendo ali aos nossos olhos, nas nossas pesquisas, entender como que a equipe trabalhava, essa equipe que a gente acompanha, né, que a gente documenta todos os casos de resgates de espíritos que ficaram presos, né, então eles dão todos os suportes que a gente precisa, né, na interlocução das perguntas que fazemos ali através da transcomunicação, e são perguntas e respostas de uma forma inteligente. Por isso que a gente considera muito essa comunicação, porque a gente evoluiu muito depois que a gente passou a entender como funcionavam as coisas, até com toques dos nossos mentores para a nossa vida pessoal, né? A gente descobriu também que entidades de Umbanda trabalhavam junto com as equipes espirituais, com os mentores ali. A gente chama hoje, todo mundo é equipe espiritual, né? Não tem diferença, mas naquele momento a gente não entendia, achava que Umbanda era uma coisa, religiões de matriz africanas era uma coisa, espiritismo era outro, e aí depois a gente passou a entender. Então hoje eu considero que a gente não tem religião, a gente é espiritual. Eu falo que a gente é espiritualista, mas já estou falando que a gente é universalista. Depois que nós começamos a falar muito mais sobre isso no podcast, a gente ampliou ainda mais os nossos horizontes, e hoje a gente não tem ali uma religião para chamar de minha, para chamar de nossa, né? Entendi. A gente se define como universalista. Entendi. E só para dar um recado aqui para quem está assistindo a gente, todas as redes sociais do Drico eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Vou também deixar aqui o link do canal Fraternidade Equipe 23, para que vocês conheçam, para que vocês assistam os convidados. E toda terça e quinta, é isso mesmo, às 20 horas? Tá desse jeito? Isso, o podcast é toda terça e quinta às 20 horas. Legal, excelente. Agora vamos entrar então direto nessa parte. Explica um pouquinho mais sobre essa ideia do TCI, ou da TCI, desculpa a minha ignorância. Qual que é a origem disso? Automaticamente... eu imagino que o porquê é para tentar entender um pouquinho do que está além, de uma maneira muito grosseira, eu falando. E se você pode falar um pouco a respeito dos instrumentos, como que funciona essa parte mesmo? Isso foi descoberto através de Frederick Jurgenson. Na verdade, ele era um entusiasta por passarinhos. E através desse hobby que ele tinha de escutar os cantos dos passarinhos, ele descobriu algo ali que não parecia ser, né, físico, que não parecia ser do trabalho dele ali, de escutar e gravar os passarinhos. Ele tinha aqueles megafones antigos, né? Se eu não me engano, eu falo que é há 100 anos atrás, mas eu não tenho certeza, foi na década de 50, um pouco antes, naquele mais ou menos nesse período aí, mas tem relatos de pesquisas anteriores, tá? Mas a que a gente considera é dele, foi o pioneiro que descobriu a TCI, né? Então, os fenômenos além do físico são estudados desde eras muito antigas, assim, no caso, esse tipo de contato, né? Sim. E ele trouxe isso através dessas pesquisas que ele fazia com os passarinhos ali, e ele começou a entender que tinha algo ali diferente, e isso ele começou a documentar e fazer as pesquisas ali. Foi os primórdios da TCI, foi o que a gente conhece aí da TCI moderna, e após esse período veio, eu acho que coisa muito pouca data diferente, não sei se foi 60, alguma coisa assim, veio Haldive. Konstantin Haldive foi o pesquisador que revolucionou a TCI. Através dessas pesquisas de Jurgenson, ele conseguiu avançar na TCI
até montando uns diodos, algo assim mais valvulados, para que ele conseguisse amplificar esses ruídos, essas coisas que ele estava também pesquisando, né? Então ele teve muito sucesso e isso foi se alastrando a outros pesquisadores também da época e desenvolvendo estudos baseados nesse sentido para que ele conseguisse confirmar esses fenômenos, né? Então, daí veio o EVP, que é esse fenômeno que aparece, né, através de um ruído. A TCI é basicamente isso, né? Você precisa de um ruído, seja ele um ruído branco, um ruído rosa e um ruído marrom. Esses ruídos, a diferença deles é tipo da potência ali, dos decibéis em que eles estão colocados. Por exemplo, um ruído branco é um chiado de um rádio, né? Esse chiado, um rádio fora de estação ali. Um ruído rosa, geralmente um vento ou algo assim semelhante ao canto dos pássaros da natureza. E o marrom é algo mais grave, mais subterrâneo ali, algo ali meio um barulho de caverna, alguma coisa nesse sentido. Então, em diferentes níveis ali, você consegue captar esses fenômenos de voz, né? Hoje em dia, a gente tem aparelhos, né, adaptados para isso. Eu desenvolvi aqui o nosso Freight Box, não sei se dá para ver certinho ali. Levanta um pouquinho mais. Olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Ele é feito de Arduino, tá? Ele tem uma placa de Arduino e tem também um visorzinho ali e uma placa de rádio FM, tudo de Arduino. E uma bateria de 9 volts. Vou ligar aqui, tá meio... Aí, ligou. Eu mostro ele no canal, ensino como fazer também, mas não indico que faça, porque envolve vários fatores ali. Você precisa, que nem eu falei, ter algo em mente, que é um estudo ali, depois a gente fala mais sobre isso, né? Sobre você trabalhar com a espiritualidade, né? Eu falei que a gente não sabia nada e depois descobriu muitas coisas, então precisa ter um pouco de cautela com relação a isso. Então tem um botãozinho aqui do lado, eu ligo, não sei se dá para ver certinho. Dá para ver, tem um reflexo amarelado aí no meio, pro outro lado. Aí, beleza, aí dá para ver, sim. Dá para ver. Legal. Eu consigo, através da programação do Arduino, mostrar para ele quais as estações que eu quero, a frequência que eu quero que ele faça a varredura e como que ele faça, se é aleatório, se é frequencial ali, seguindo lá o padrão do rádio comum, né? Mas você que desenvolveu esse equipamento ou você adaptou e construiu ele? Eu não entendi essa. Esse eu desenvolvi. Você desenvolveu? Esse eu desenvolvi. Legal. Esse eu desenvolvi. Eu peguei algumas coisas que tinha na internet ali, falando sobre Spirit Box e também falando sobre Arduino, juntei todas as coisas, juntei todas os ligamentos aí que tem que fazer, pouco mais de programação de Arduino. Aqui não tem como, no meu caso aqui, eu sei que Arduino é programável até para você fazer chover, né? Tô brincando aqui, mas dá para burlar. Mas o nosso interesse é fazer pesquisa séria, então não tem por que eu manipular um equipamento desse. Então, o que ele faz mesmo é frequenciar rádios, né, estações de rádios, para que aquele ruído lá sirva para a gente captar essas vozes ali que a gente consegue aleatoriamente, né, ter alguma comunicação inteligente. Né? A gente tem que também, no caso da TCI, como não é uma ciência ainda certificada, nós não temos ainda algo ali que realmente comprova cientificamente que a TCI é algo realmente provável, entre aspas, né? A ciência ainda não reconhece, tá? Então, por isso que eu acho que os pesquisadores fazem um papel excelente e é através dessas pesquisas caseiras que a gente faz que a gente consegue desenvolver muito mais os aparelhos e desenvolver muito mais os métodos, né? Então, eu não tenho por que manipular aqui, tá? Eu só faço o frequenciamento dele para fazer essa varredura e eu captar isso, espeto uma caixinha de som e eu capto isso através dos nossos microfones. E aí você, por exemplo, pelo que eu entendi, ele capta frequências, por exemplo, de rádio, certo? Sim. Frequência AM e FM.
Sim. Né? Se você ligar ele aí agora, a gente consegue entender como é que funciona? É possível? Vai funcionar? Não vai? Como que é? Só para ter uma experiência? Eu tô sem a caixinha de som, mas vai funcionar, tá? Entendi. Só foi para eu demonstrar mesmo aqui. A gente fica com cautela, porque quando você liga um aparelho desse aqui também, no intuito de fazer esse tipo de varredura, esse tipo de pesquisa, a gente imagina que se abre um portal também, né? Onde você, né, está aberto a comunicações. Por isso que a gente fala que é um pouco temerário fazer esse tipo. É igual aquela brincadeira do copo também, lembra? Sim. O jogo de tabuleiro Ouija, é a mesma coisa ali, tá? A gente precisa tomar cuidado porque, como a gente acredita, né, como espiritualistas, né, que o campo nosso vibracional ele fica aberto em determinadas circunstâncias e permite acoplamento de outras entidades que estejam na mesma frequência que a nossa. Perfeito. Como estamos num padrão denso, né, às vezes aquele alinhamento é possível. E quando há esse alinhamento e a gente não tem um entendimento para que isso seja canalizado para outro lugar ou tenha um aparato espiritual, porque nós que somos trabalhadores ali desse tipo de pesquisa, nós temos essa salvaguarda, que nem eu disse aqui, nós temos uma equipe, né, que a gente acompanha, que eles fazem a nossa proteção também. Então a gente só faz mesmo no momento ali que a gente necessita. Então eu não fico abrindo para igual um jogo de tarô, perguntando as coisas. Eu tenho o maior respeito por isso. Então, por isso que às vezes não é possível fazer dessa forma. Não, perfeito. Tá Eu bom, super concordo. Acho que é assim mesmo. Ao ponto de que algo que vocês batalham tanto, né, para trazer, não pode ser banalizado, independente da crença de cada um. Não importa nem se eu mesmo tenha uma crença nisso ou não, né? Mas foi por curiosidade mesmo. E é muito legal você trazer essa ideia de que deve-se ter muito respeito com aquilo que a gente desconhece. Não é verdade? Exatamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta assim, para tentar deixar um pouquinho menos tenso aqui, tá? Porque quando a gente tá falando desse tipo de assunto, né? Sabe quando você tá vendo... Tem muitos anos que eu não faço isso. Assistir um filme de terror. Tá? Muitos anos mesmo. É uma coisa que para mim não faz muito bem e eu prefiro, né? Deixa para quem gosta. Aí você tá vendo que alguém ouviu um barulho lá atrás da casa ou dentro de um cômodo que ninguém entra naquele cômodo há tantos anos. Aí você ouve um barulho, qual que é a sua lógica, sendo roteirista na sua cabeça do filme que você está vendo? Sai correndo, é claro, no sentido oposto. Não, aí a pessoa o que vai? Vai investigar. Vocês são basicamente isso, né? Os lugares que a gente não quer estar são exatamente onde vocês vão para pesquisar. Sim. O que mais de curioso já aconteceu com vocês que te faz... eu não sei se a palavra é essa, acreditar, porque acreditar pode cair numa coisa muito banal, mas instigar a falar, tem coisa aí, não é possível que seja apenas acaso ou seja lá. O que você acha? Assim, o nosso trabalho, diferente da ficção, não tem aquela coisa espetaculosa, né? Não acontece fantasmas assim que a gente, né, se materializa na nossa frente. É muito raro, não estou falando que não possa acontecer, mas é muito raro e dificilmente vai acontecer. Então, se você vê algum canal fazendo esse tipo de aparição, esse tipo de coisa, desconfie, porque realmente está fazendo entretenimento ou ficção ali, e não é o que a gente faz da pesquisa séria, tá? Então, quando a gente está ali naquele local fazendo esse trabalho, que nem eu te falei, abrindo um portal, chamando, convidando, vem participar, vamos interagir, a gente está ali para fazer a pesquisa. Então, qualquer coisa que acontecer, a gente tem que se manter firme ali, Fábio. Então, se a gente está chamando, a gente está querendo um encontro, e esse encontro pode ser nada agradável em determinadas situações. Já aconteceu também de eu ver aparições em um frame, para você ter uma ideia, assim. Por conta da mediunidade, a clarividência, ela abre, eu vejo e desaparece assim, e os outros não veem. Eu consigo relatar isso em um frame, eu consigo relatar, consigo descrever as pessoas, o que eu vejo ali, né? Eu tenho essa sensibilidade, tá? A Mona tem outro tipo de sensibilidade, mais de
clareaudiência. É a audiência que fala? Clareaudiência e clarividência. A Mona já é mais clareaudiente, ela escuta mais. E a nossa sensibilidade foi aumentando à medida que as nossas pesquisas foram evoluindo. Então, que nem você falou, a gente chega nos locais, já sentimos ali que o local vai ser complicado, vai ser denso, porque dentro de nós ali acontece algumas coisas. No meu caso, o meu estômago já embrulha ou já tem alguma... Aquela, você fica meio mareado, né? Você já... Reflexo no físico mesmo, vocês no sentem? No físico, começa a suar bastante e eu já percebo os arrepios também ali. Não são arrepios de medo, são como cargas elétricas no seu corpo ali. Então eu percebo esse tipo de sensação. O nosso amigo que fazia a nossa segurança, que ia com a gente também, o Janderson, também sente isso, ele também tem essas percepções, né, essas intuições também ali do campo espiritual, mas também ligados ao físico. Então, vários lugares que a gente frequentou, nós fomos num galpão abandonado aqui da antiga FEPASA, não sei se todo mundo sabe o que é FEPASA, é da ferrovia, aqui, Ferrovia Paulista, do nosso estado. A maioria estão abandonados, estações, galpões, enfim. E aqui na nossa cidade tem bastante locais assim. Nós fomos nesse local ali e de manhã eu visitei o local para saber como que estava ali. Eu tive essa intuição de ir lá, né? Eu não queria ir porque ali é um local que a gente vê muito usuário de entorpecente e tal, e tinha muitos animais também. E que já tem uma atmosfera mais densa, né? Sim, sim. A gente procura também ter a permissão para chegar no local lá. Como era um local meio público, nós não precisávamos dessa permissão. Então, quando eu cheguei lá, conversei com esses usuários ali, eles entenderam nossa pesquisa, ficou tranquilo. No entanto, que à noite eles nem apareceram lá, né? E então nós tivemos uma pesquisa bem tranquila. Ficaram com medo, falaram, esses malucos vão vir aqui atrás de coisa que a gente não quer, ó. E a gente, nas nossas pesquisas lá, a gente trabalhava no começo muito com a intuição. Depois a Mona veio amplificando mais a mediunidade dela e a gente contou ali com um aparato muito bom através da mediunidade dela, onde tinha uma intuição muito aguçada, onde tinha a incorporação dos nossos mentores ali, onde ela trazia informações que eram necessárias para a nossa pesquisa. Então isso foi um bônus que nós tivemos ali. Tá? Depois nesses locais que a gente visitou no começo ali, a gente passou a entender muitas coisas, muitas barreiras, muitos perigos, e a gente pôde ter muito respeito também, né? Quando os mentores ali falam para você ir embora, junta as coisas e vai embora, não fica ali perdendo tempo. E nesse local a gente não escutou, a gente não teve essa percepção. A gente queria ficar mais, captar mais, fazer uma varredura, porque estava tendo muitos sinais através dos aparelhos de EMF, vamos falar disso também. Legal. E os animais ali alvoraçados tal, e o Janderson também que estava com a gente ali, sentindo algo ruim também, e a gente continuou. E na nossa comunicação, não entendendo no local, porque é muito difícil de entender, eles estavam pedindo para a gente ir embora, que já tinha finalizado o trabalho. E a gente não escutou, ficamos até o fim para ver ali. Aí passou mesmo, Passou um cavalo relinchando atrás de nós e a gente apavoradíssimo percebemos que era hora de ir embora, né? Então a gente não corre, não tem essa mania de correr, né? Que nem eu te falei, a gente está ali para fazer essa comunicação, a gente pede essa comunicação. Então a gente tem que estar ali para também sentir tudo isso que está acontecendo. Então, sem correr, não tem correria, né? Entendi. Mas nesse momento finalizamos, desligamos as câmeras, botamos tudo dentro da mochila e fomos embora, né? E depois a gente entendeu através da edição dos vídeos, que é onde a gente entende mais ali a nossa comunicação, que a gente passou do limite, a gente era para ter ido embora fazia tempo. Então na edição dos vídeos a gente consegue escutar muito melhor os EVPs, uma que a gente está de fone, né? Os EVPs e a comunicação através dos Spirit Box, uma que a gente está de fone e pode voltar quantas vezes quiser, e por isso que a gente legenda também para as pessoas em casa poderem entender o nosso trabalho ali que a gente está trazendo para eles, né? Então esse foi uma das coisas, mas tiveram várias outras, né? Captação de orbes. Orbes são pequenos ovoides translúcidos
Então, numa capela que nós fomos no meio de um canavial ali, isolada, esse dia aconteceu duas coisas interessantes. Essa captação do orbe ali, que eu tava vendo na câmera e ainda relatando isso pro pessoal que estava assistindo, e estava falando para a Mona, estou vendo na câmera, mas não estou vendo no olho nu. E ela também não viu a olho nu. E ele passou, ele ficou circulando ali. E não era inseto, não era nada, porque a gente a olho nu não via. Pode acontecer de ser inseto, de ser uma partícula de poeira, algo assim, né? Por isso que a gente trabalha com essa... com primeiro de tirar todos os fatores físicos para a gente trabalhar com algo ali voltado ao espiritual. Então, nesse dia aconteceu isso. E aconteceu de que eles não queriam que a gente entrasse naquele local. A gente sempre pede permissão em todos os locais, além da autorização do proprietário, quando é algo particular. A gente também pede autorização do mundo espiritual quando a gente adentra esses locais. E eles não queriam que a gente entrasse, e a gente não percebeu esse fato também. E, enfim, fizemos a nossa pesquisa, e uns dias depois eu amanheci com um roxo na barriga, e eu não entendia, porque eu não tinha feito nada, e vi aquele roxo, uma mancha escura na minha barriga, como se fosse uma pancada, mais amarelada em volta, assim, e não entendi, falei, nossa, mas eu não fiz nada, né? Aí fui fazer a edição do vídeo, percebi ali na edição que eles me disseram que eu tinha levado um soco, né, da espiritualidade que estava no local lá, a espiritualidade local, né, que estava fazendo a segurança da capela. E eles me alertaram que eu tinha levado um soco. Eu entendi nesse momento que isso foi para mostrar o quão perigoso é fazer esse tipo de pesquisa e que também ilustra que algo pior pode acontecer se a gente não estiver preparado para isso. Então eu entendi que foi uma mensagem também da espiritualidade para a gente ficar esperto com as nossas pesquisas, com os locais que a gente frequenta, com o nosso processo também de focar no nosso trabalho. O que é esse processo? Nós temos algumas regras para fazer esse tipo de trabalho, Fábio. Não comer carne, ter uma vibração energética boa, né? Não ter discussões. E provavelmente naquele dia eu tinha passado ali um quadro talvez de gripe, alguma coisa assim, e eu baixei minha vibração, eu estava doente, né, ainda. E eu possibilitei essa equalização com as energias do local. E eu tive então esse impasse ali, não senti dor, do mesmo jeito que veio, saiu, não precisei visitar médico, nada, e aquilo sumiu e eu entendi que foi ali algo espiritual também. Comentei com alguns pesquisadores que fazem o nosso trabalho dessa forma também sério, e eles comentaram sim da possibilidade, muitos já viram casos desse tipo, então nós tivemos um caso ali documentado, está nos nossos vídeos, inclusive até a foto, eu postei a foto ali para o pessoal ver também como que ficou a minha barriga ali. Caramba, que curioso isso daí. Quando você pega e fala que não tem correria, a gente não corre nem nada, não tem como não associar, e aí da minha ignorância mesmo, claro, porque eu não conheço absolutamente nada desse tipo de ação, de trabalho, de pesquisa, mas sabe aquela coisa de correria de filme... tipo a Bruxa de Blair mesmo, sabe? É essa sensação que causa pela ignorância, né? Do fato de não conhecer. Então, eu acho ao mesmo tempo curioso, mas confesso que não teria coragem. Não teria coragem. Mas sabe por que eu te falo isso? Porque a gente está ali fazendo isso e esse é o nosso trabalho. E a gente tem muita confiança também na equipe espiritual que a gente acompanha, pela proteção que eles fazem, por toda essa redoma ali que eles nos protegem em todos os locais que a gente vai. E também a gente tem a proteção física, né? Que é o nosso amigo Janderson também está com a gente ali. Então, foi uma das coisas que deixou o trabalho fluir da melhor forma e que a gente conseguiu fazer a nossa pesquisa. Então, a gente tem essa confiança, mas é claro, se caso uma eventualidade ali, por exemplo, algo físico mesmo que acontecer, a gente não vai ficar ali marcando, né? Lógico, sem com dúvida, certeza, né? a gente vai embora ali, a gente entende muito os sinais. Hoje a gente apurou, né? A gente tem algumas coisas assim que a gente já entendeu, a gente já combinou entre nós. Se algum ali não se sentir bem,
paramos a pesquisa e vamos embora, como já aconteceu em outros lugares. Então, nós temos essa confiança que parte ali da equipe espiritual. Você acha, Drico, que esse tipo de pesquisa teria como o objetivo de repente, provar de maneira científica que existe algo além? Eu digo que utilizando equipamentos físicos, né, que até mesmo você falou que desenvolve, então a gente poderia afirmar de repente que é uma tentativa disso, digamos que uma união da espiritualidade com a ciência? Eu acho que tudo caminha para isso, tá, Fábio? Eu quase tenho certeza, quase posso afirmar que isso vai acontecer pelas pesquisas que a gente faz, pelo desenvolvimento que a gente vem tendo, pela tecnologia que está sendo ampliada, né? Hoje a gente tem celulares que há muitos anos atrás, há muitos não, há alguns anos atrás a gente nem imaginava que seria possível. Essa comunicação que nós estamos tendo aqui, alguns anos atrás, não seria possível. A gente achava que era coisa de filme de ficção científica, como De Volta para o Futuro, desenhos como os Jetson, né, que a gente via ali, o pessoal conversar pela televisão, conversar pelo relógio, e hoje tudo é possível, né? Hoje a gente sente que isso é comum, né? A gente nem dá tanta importância, tanto que a tecnologia avançou. Então, o Chico Xavier já falava sobre isso, né? Nosso mestre Chico Xavier, né? Que não só para a doutrina espírita, como para todo o universo espiritualista, todo mundo que acredita em vida pós a morte ali, Chico Xavier é um ícone e veio trazer uma revolução nesse sentido. E ele falava que no futuro, não sei quando, né? Ele não soube precisar, mas um erro ali numa indústria de tecnologia, de televisores, um erro assim, por um descuido, né, algo entre aspas ali, um acidente, né, um mero acidente, o acaso, tá bom, né, o acaso de Almeida que o pessoal fala, acontece de pegar uma transmissão e eles não entendem de onde está vindo e descobrir ali que é do mundo espiritual, e isso vai ser possível nesse período em que essa descoberta será feita. Isso é uma previsão dele? É uma previsão dele. Ele chegou a falar, eu não lembro onde foi o meio de comunicação, ou se foi entrevista, alguma coisa assim, mas ele chegou a afirmar, e isso é difundido por diversos espiritualistas em diversas doutrinas, religiões, enfim. Olha, que curioso. E a gente questionou o mentor, que é o responsável, né, de tudo isso que a gente faz aqui, que é o mentor Paulo, né, que nos dá a condição também de perguntar para ele o que acontece ali do lado de lá, com perguntas e respostas de forma inteligente, e ele disse para nós que será, tem vídeo lá no canal, depois vocês vão lá ver, que será algo do tipo, você vai estar no sofá, com ele até usou o termo, um teleprompterzinho na mão, e vendo na televisão, conversando através desse aparelho. Então, eu acredito que sim, a gente está caminhando muito forte nessa direção. Vamos deixar o link desses vídeos aí que você está indicando aqui embaixo também, né? Porque as pessoas elas já vão mais certeiras nesse... Né, a respeito disso que você está falando. É muito curioso mesmo. Agora, me fala uma coisa, Drico. Para um lado mais pessoal de você, da Mona também, que até da vez que eu participei do programa de vocês, ela não estava presente, né? Mas fica estendido aqui o convite para que da próxima vez ela venha aqui. Você não, vem ela, para bater um papo com ela, né? Combinado. Quando vocês buscam através de uma pesquisa daquilo que vocês acreditam, ir atrás desse tipo de fenômeno, ir atrás desse tipo de contato, as pessoas são muito hostis, pessoas mesmo, tá? Na internet, como é que entra os famosos haters nisso daí? Como que vocês lidam com essa parte? É muito mais comum do que aquelas pessoas que respeitam aquilo que vocês fazem? Assim, a gente se tornou natural pra gente, mas no começo foi um pouco assustador, porque a gente mora aqui em cidade interior, aqui eu falo que da porteira pra dentro, o pessoal é diferente, então é um pouco um tabu, né? Então as pessoas olhavam para nós, mudavam de calçadas, né?
Você escutava aqueles Nossa. burburinhos, você escutava aquelas conversinhas, tipo, o pessoal faz uma coisa estranha aí, né? O pessoal tá diferente, tá desenvolvendo ali algo que não é bacana e tal. Então não tinha conhecimento, não tinha ideia do trabalho e, né, por largar tudo, né, largar entre aspas e se dedicar a uma vida, ser meio antissocial, largar festas, convívio social por conta do nosso trabalho, que nem eu te falei da vibração ali, que a gente tem esse zelo, né, e a gente optou por seguir esse caminho, né, a gente tem muita convicção disso, né, nesse momento que a gente fez a escolha certa, correta. Então a gente tem essas restrições sociais e a gente ficou meio assim, entre aspas ali, um pouco diferente. Então tudo isso ocorreu e a gente no começo ali espantou um pouco, mas depois a gente seguiu, vida que segue. Haters, um ou outro tem ali, eu peço só para não xingar a gente, que vá lá, não precisa acreditar no nosso trabalho, Mas né? não Que precisa faça xingar, né? É o que eu sempre isso. falo. Que faça o crivo também da pesquisa ali junto com a gente, observe coisas que a gente está fazendo que talvez não agrade a pessoa que está assistindo, ou também sugira melhorias. Isso também não só ajuda ao nosso canal, ajuda a gente também no pessoal, a gente começa a se corrigir, começa a ver esse tipo de coisa que quem está em casa está assistindo também. Então, isso para a gente só ajuda. E nós temos amigos que têm canais, amigos, assim, eu falo dessa forma porque, para nós aqui que fazemos esse tipo de pesquisa, eles são parceiros, tá? São canais que fazem análise ali de tudo que a gente está fazendo, de todo o processo, para evitar ter fake news, para evitar de ter algo fabricado, algo ali cenográfico, algo ali que vai fazer a percepção de quem está assistindo em casa seja algo ali parecido com... Literalmente para enganar as pessoas. Isso. Eu estou tentando chegar... Assim... Vamos ser direto. Vamos direto, não foi então você que falou, partiu de mim. Porque justamente, já pegando um gancho em relação a isso, eu acho que muitas vezes as pessoas são hostis porque elas... vão falar, esses caras estão querendo fazer a gente de bobo, estão querendo enganar a gente, e na verdade não é isso, é mostrar que existe um outro lado, mas existe porque nós acreditamos, então vamos mudar. Pode ser que exista algo que vai além, tá? Para você que tá assistindo e não acredita nisso. Apesar de que eu acho que se você não acredita, você não vai estar assistindo, então esse recado não vai servir para você, né? E eu falo assim, a gente colocou na nossa abertura ali, iremos comprovar a existência do mundo sobrenatural, né? Então, é algo ali que a gente almeja com os equipamentos que a gente tem, ou os equipamentos que chegarão no futuro ali, que a gente consiga cada vez mais demonstrar esses fenômenos e que esses fenômenos sejam credenciados ali à pesquisa, à ciência, que isso passa a ser aliado, né, de tudo isso, né, passa a ser integrado na ciência ali e que passa a ser uma descoberta. Não precisa ser nossa, não, pode ser de qualquer um ali que consiga comprovar isso e que a gente passa a ter esse tipo de comunicação como algo ali que foi evoluindo e foi comprovado pela ciência. Legal. Quando você usa esse tipo de argumento, me faz lembrar muito, eu sigo a ideia da teosofia, né? Teosofista é quem faz parte da sociedade teosófica. Não é o meu caso. Eu sou um teósofo por estudar a teosofia, tá? E isso tem naquele bate-papo que a gente teve, né, lá atrás. Então as pessoas também podem voltar lá naquele vídeo e assistir que tá lá no canal, não é verdade? Tá bem legal. Joia, excelente. O que eu quero dizer com isso? Tudo vai se transformando, tudo vai mudando e vai evoluindo. De acordo com aquilo que nós acreditamos, o próprio Allan Kardec, quando ele vem trazer um pedacinho, pequenininho, do conhecimento. Aí que um outro vai trazer um outro pedacinho, e o outro vai trazer um outro pedacinho. Eu sei que normalmente quem se classifica como cristão, tanto da Igreja Católica quanto protestante, acredita em um único ser, né, que seria o próprio Cristo, antropomorfizado, e é isso, e acabou. E tudo bem. Não é que, eu costumo falar, não é que eu respeito essa ideia, mas eu respeito o direito de você respeitar, de você ter essa ideia. E tá tudo certo, né? Isso. Então, é muito interessante você falar que
aos poucos, é um trabalho de sementinha que vocês estão fazendo, né? Porque é uma missão de vida. Sim. Assim como todas essas outras pessoas também tiveram. Então, quase que não importa, se você for parar para pensar, se o que vocês fazem terá uma grande relevância hoje ou não, porque ela sempre vai ser uma pequena parte, assim como o trabalho que eu faço, uma pequena parte do todo, para a gente tentar talvez sair dessa coisa muito, eu preciso, por exemplo, quem que construiu as pirâmides? As pessoas do que eu falo, elas dizem que eu sou maluco, né? Lógico que eu não tiro da minha cabeça, por mais que as pessoas dizem que eu tiro da minha cabeça. Mas as pessoas, elas querem assim, o nome do construtor, na data, quantos blocos usaram, como foi feito tudo. Se não tiver isso, eu não acredito, sabe? Então talvez seja transcender o que está além desse físico. Você vê isso como objetivo e como missão de vida mesmo de vocês? Sim, sim. A gente aceitou, assim, meio que no escuro, que nem eu disse no começo ali, sem saber, sem ter perspectiva, tirando o mundo material de lado, né? Porque a gente também entende dentro da nossa filosofia que ele não é importante. É claro, quando ele é suficiente para que a gente se mantenha, está tudo certo, porque a gente ali está tendo o nosso sustento, mas ele não tem a relevância que tem a nossa pesquisa. Não, e relevância não significa ter vaidade. Né, não significa ali ter menção honrosa ou ter algo que exponha eu e a Mona ou o canal Fraternidade numa parede ou num altar. A gente não quer isso, né, mesmo porque a gente aprende muito com os espíritos ser despojado de vaidade, né? Cada dia mais eles nos explicam sobre essa situação. Eles estão ali para ajudar, né? Eles não querem ser envaidecidos ali, no entanto que muitos deles não falam os nomes, para que a gente não circule ali, também não faça altarzinho, aquelas coisas que geralmente o ser humano busca fazer, e tá tudo certo, cada um entende da melhor forma. A gente entende que a gente não faria isso e aprende cada dia com eles que isso para nós é vaidade nesse sentido, né? De querer o nosso nome relevante. A gente quer contribuir para pesquisa séria, quer contribuir para o avanço no futuro ali de outros pesquisadores, outros que continuarão de uma outra forma, a gente não sabe, né, sendo feito de outros métodos, algo mais tecnológico que não existe ainda, enfim. Que as pessoas consigam dar sequência no nosso trabalho e sigam adiante, para que a gente contribua nesse sentido. Então, a gente pensa dessa forma, sem vaidade, fazendo nosso trabalho de formiguinha. Podemos ter pouca audiência, a gente não quer também, claro, a relevância dentro do canal do YouTube é bom porque você atinge mais pessoas ali e tal. Sem dúvida nenhuma, claro. A monetização nós temos sim, porque nós temos custos, né? Cada aparelho que você compra ou importa tem um custo ali, e a monetização não cobre, mas ajuda, né, a gente a continuar nosso trabalho também. Que nem eu te falei, é o supérfluo ali, para que a gente consiga seguir nosso caminho, mas o mais importante é a nossa mensagem, né? Não só através das nossas pesquisas, como do podcast também. Então, o cenário é esse, é fazer o nosso trabalho sem vaidade e seguir adiante, contribuindo para a pesquisa séria. No entanto, a gente conversou, né, Fábio? Falamos aí de algumas coisas que a gente faz, e eu não comentei, né? Eu ia comentar do que a gente tira ali do excesso das pesquisas, né? Então, algo ali que a gente imagina que possa ser físico, a gente comenta. Algo ali que não vai contribuir para a nossa pesquisa, que a gente enxerga ali, que, ouvi um barulho, foi a porta aqui que bateu, foi o vento, sabe? A gente consegue identificar algo ali que não é sobrenatural, algo ali que é espiritual, que a gente afirma, tá vendo ali e não faz alarde sobre isso, né? As pareidolias que acontecem também. Pode acontecer as pareidolias. São, às vezes você vê algo ali, uma silhueta, alguma coisa, que o seu cérebro entende que é algo ali, então por isso que a gente tira tudo isso para deixar só a pesquisa séria. Como ocorre também no Spirit Box aqui, como a gente tem as estações de rádio ali também junto na varredura, pode acontecer de algo que vem do rádio ali sujar a nossa comunicação,
Então tem que saber também o que é pareidolia do que é a comunicação efetiva ali. Por isso que a gente optou também por fazer essa comunicação aleatória para evitar as estações de rádio, né? Mas aqui na nossa região a gente tem muito pouco estações de rádio, então a varredura aí se torna quase sempre tranquila nesse sentido. Então, esgotando essas possibilidades físicas, a gente tem uma pesquisa séria também. É curioso você falar também da questão da pareidolia, porque é uma das coisas que eu mais brigo, aí é de verdade mesmo, brigo para cada vez tentar ir contra essa ideia. Porque o que acontece? É óbvio que existe o fenômeno da pareidolia. Quem nunca brincou de encontrar bichinho em nuvens, não é verdade? Verdade. Isso é um fato. A grande questão é, muitos acadêmicos e aquela galera que é só da ciência e pro lado deles nem precisa de muita prova não, tá? Na verdade, a prova é aquilo que basta para que eles mantenham as ideias que eles já acreditam. É bem assim. Eu, por exemplo, tenho um trabalho de pesquisa sobre a própria Pedra da Gávea, sobre a vinda dos fenícios para o Brasil. Sim. E aí o que acontece? A primeira coisa que o pessoal é pegar o meu vídeo e reagir falando, não, isso é pareidolia. E aí eu comecei a ir atrás e existe um outro fenômeno que algumas pessoas, não são muitas, também acabam estudando, que é uma espécie de pareidolia inversa. A partir do momento que você olha para determinada coisa e aí você vê o rosto, a pessoa fala, isso não é o rosto, isso é um fenômeno de pareidolia, ok, realmente pode ser. Mas isso também gera um bloqueio no seu cérebro para que impeça que você veja algo real e tudo você pensa que é pareidolia. Ou seja, é quase como se a academia fizesse um desserviço para a própria história, sabe? Deixando de lado. Mas aí eu não vou comprar briga com ninguém por enquanto, porque também eu não tenho problema em bater de frente não, tá? Com aquilo que a gente acredita, sempre com respeito. Sim. É o que a gente falou, não é xingar ninguém, sabe? Até porque quando você fala dessas pesquisas que vocês fazem, é muito legal, porque tem uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás, que a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. O dia em que vocês provarem, olha, realmente existe algo que está além, aí vocês são gênios. Se vocês de repente não conseguirem ali, vocês são malucos. Então, sabe, a humanidade é um projeto que ainda não deu certo, mas um dia vai dar, né? Então, mas aí, voltando a falar da pareidolia, perdão. Imagina. Nós temos ali também a comunicação inteligente do que a gente está buscando de respostas e o que está acontecendo no ambiente, o que é o ambiente, né? Se é, por exemplo, uma capela, se há uma comunicação, por exemplo, de um espírito de um padre ou de algum capelão ou alguém que esteve ali, ou algo que faz muito sentido para o local, a gente, né, considera que faz parte da pesquisa, né, porque a gente está falando sobre isso, né, a gente está ali tendo um diálogo inteligente, onde há perguntas, respostas, há também, né, os zombeteiros que querem assustar ali, que querem pregar uma peça, falam coisas que não tem nada a ver, e a gente vive nesse trâmite ali, a gente tem que analisar muito bem o que está sendo falado, né? Vamos colocar dessa forma, e o que está sendo proposto ali naquele momento, né? Entendi. Agora, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas quando o papo é bom, vai rapidinho, né? Impressionante. Mas eu vou fazer outra pergunta, na maior das ignorâncias, assim, que acho que eu sou capaz de fazer, tá? Quando você faz esse tipo de pesquisa, me remete muito a um cara que pesquisa ufologia também. De certa forma, cada um dentro da sua área. Os equipamentos, eles são completamente distintos ou é possível também, através disso, pegar frequências de rádio que de repente são de uma área completamente diferente? Já aconteceu esse tipo de caso? Como, por exemplo, sei lá, vocês estão procurando essa algum fenômeno da transcomunicação e vocês pegam algum sinal vindo,
sei lá, do espaço? Sei lá, uma pergunta bem besta, tá? Mas é curiosidade Não, mesmo. é pergunta excelente. A gente falou sobre isso ontem no podcast também. Olha. Nós temos pesquisadores que já vêm avançando nesse sentido, né? Já vem juntando também, que é o caso do Fred Morse, que é aquele que escreveu uma série que passou acho que foi na Discovery também, que fala também sobre eventos, né, ufológicos ali. Foi uma série muito, muito legal. Não lembro o nome da série agora, não vou saber falar o nome, mas o Fred é algo que já vem avançando nessas pesquisas, de juntar as duas coisas ali, de ter algo parecido. Ele usa, não sei se alguns pesquisadores também ufológicos usam este tipo de aparelho, que é o K2, que é o MF, que é o detector de campo eletromagnético, né? E vou até ligar ele aqui para você ver. Põe um pouquinho mais... Ah, tá, é por luz. Legal. Isso. Ele vai talvez positivar aqui que tem aparelhos elétricos, ele não sabe diferenciar. Aliás, esse é um dos aparelhos mais utilizados, que é o K2, por pesquisadores, e também um dos mais manipuláveis, segundo alguns pesquisadores. Tem como fazer falsos positivos ali, e é onde muitos canais também atraem a atenção das pessoas com relação a fazer fake news aí com aparelhos desse sentido, tá? Então, há sim essa possibilidade. Nós temos pesquisadores muito sérios no Brasil. Temos aqui Sônia Rinaldi, que é uma grande pesquisadora, desenvolve um trabalho belíssimo com métodos hoje ela é mais focada em transimagem, com aquele vaporizador, aquele umidificador de ar e tal, para véus que ela consegue ali. Antigamente se usava muito uma televisão fora do ar ali, e filmando essa televisão também você obtinha as silhuetas de pessoas, e hoje tem softwares que fazem esse tipo de coisa também, e ela vem desenvolvendo uma pesquisa muito bacana. É uma pesquisadora muito séria do Brasil, já muito antiga também, o trabalho dela é impecável. Nós temos pesquisadores também de transcomunicação instrumental, que é Cíntia Alquezar, o grande amigo nosso aqui, que é o Carlos Falk, que desenvolve aparelhos, e ontem ele falou para a gente que é possível, através da captação infravermelha, também detectar seres de outros planetas. Olha, então, quem sabe aí no futuro a gente consiga, através dessa comunicação, também estender para captura de comunicações, entre aspas, alienígenas, né? Muito curioso mesmo. Independente se as pessoas acreditam ou não, acho que o objetivo principal, pelo menos o meu objetivo do canal, é justamente aquilo que a gente falou. Tentar trazer uma outra forma das pessoas enxergarem que pode ser que exista algo que esteja além desse físico, né? Simplesmente morreu, acabou, a gente tá aqui por passagem, sabe? E não tem nada além, enfim. Não sei se é certo o caminho que você segue, não sei se é certo o caminho que eu sigo. Eu acho que enquanto nós formos genuínos com aquilo que nós acreditamos que seja a nossa missão, a gente não tem como estar no caminho errado, certo? Então, e sempre respeitando também, eu sempre falo isso, que o respeito não só com as pessoas do local ali, mas também com os espíritos ali é fundamental, porque você cria também essa credibilidade, que você está ali não para machucá-los, porque eles não entendem, né? Eles não sabem que, às vezes muitos não sabem, a gente tem relatos que estão ali desencarnados, muitos não sabem o que aconteceu, muitos estão ali, e a gente é utilizado como meio de interferência nessa comunicação, né? Interferência não, vamos falar uma palavra de tradução do mundo espiritual, mundo material, e a gente, os mentores utilizam a gente para fazer esse fim também, às vezes até como não um doutrinador, que é utilizado na doutrina espírita ali, mas como às vezes um mediador ali daquela conversa, porque muitos estão densos, né, não enxergam também a espiritualidade, que é mais sutil. Então a gente ali é um interlocutor também da espiritualidade, no convencimento, na justificativa de tudo que está acontecendo, porque se eles estão presos e quiserem ficar, a espiritualidade não tem como levar também, só leva se realmente eles quiserem ir. Então há esse convencimento ali, há um trabalho feito ali também, utilizando até do nosso fluido vital
para que isso seja possível ajudar esses amigos que estão ali presos. Então a educação e ser cortês nesse momento é imprescindível, porque você acaba trazendo isso também para o entendimento desses nossos amigos ali, tá? Muito bem. Dreco, chegamos ao final. Tem um monte de coisa que eu queria perguntar, mas o nosso tempo é curto, você sabe como é que é, né? Só deixa eu fazer uma parte rapidinho. Eu só ia mostrar. falar para você deixar um recado final, pode usar esse tempo final para você falar o que você quiser e vamos lá. O pessoal tem muita curiosidade dos aparelhos, então eu mostrei aqui o K2, que é o MF. Nós temos nessa mesma linha também outro MF que a gente utiliza, é igual, só que digital esse aqui, é bem parecido. E nós temos um que diferencia o campo eletromagnético do campo de energia elétrica ali, então ele consegue diferenciar, a gente tem uma precisão maior. Ainda não é algo ali que eu falei que é comprovado, né? Nós temos pesquisas muito sérias com relação a isso também, pela frequência que pelas energias que a gente emite, né? Quando a gente chega nos locais também, a gente sente um frio, né? Isso é algo ali drenando nossa energia. Então tudo é energia, nós acreditamos nesse fim, e esses amigos aqui, esses aparelhos servem para ajudar a gente também nessa comunicação inteligente. Nós temos também o nosso microfone, que eu falei aqui, que é um microfone com uma alta sensibilidade, que a gente consegue, através desse microfone, ter muitos EVPs, né? A gente tem uma alta de EVP, consegue ter uma assertividade muito grande. Então, tem o microfone da câmera, que fica na câmera, e tem esse microfone externo, onde a gente consegue captar. E muitos pesquisadores utilizam desses artifícios, que são células aqui, fotocélulas, né, que detecta movimento e através do movimento acende as luzinhas. Alguns outros utilizam bolinhas também de detecção. A gente não gosta muito desse método, porque é mais uma coisa para você carregar e assim, eu tô falando Drico, enxergo que não tem tanta utilidade. Outros pesquisadores que fazem pesquisa séria gostam, e a gente também não recrimina, acha bem bacana, e cada um faz o seu trabalho da melhor maneira possível ali, que entende seu melhor, e a gente respeita. Do mais, Fábio, agradecer demais esse espaço, agradecer você por ser esse nosso amigo, esse cara que está fazendo um trabalho bacana no seu canal, agora à frente desse podcast também, dessa comunicação que você traz, levando ali conhecimento, levando ali as pessoas a entenderem como funciona. Eu sempre falo ali no meu canal que, se caso você vir aqui entender, saber do que a gente está falando, buscar esse conhecimento e não gostar, tá tudo certo também. Ou que você passar aqui batido e tá tudo certo, só respeita a gente, não precisa xingar, né? Só respeita a gente, cada um, né? Se todo mundo respeitar o espaço do coleguinha, a gente vive uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, que a gente consegue ali, cada um nas suas ideias, desempenhar um bom trabalho. E tá tudo certo também. Então é só agradecimento, Fábio. Muito obrigado por essa oportunidade. Já se sinta convidada para mais vezes aí no nosso canal também, para falar muito mais sobre tudo isso que a gente tem curiosidade. Sem dúvida, eu que agradeço, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, e o convite está feito, eu sou arroz de festa. Se convidar, eu apareço lá no canal Fraternidade, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez, muito obrigado, tenho certeza que o pessoal adorou esse papo e com certeza você vai ser figura carimbada aqui pra gente falar mais vezes a respeito desse assunto que é tão fascinante. Drico, valeu, segue firme no trabalho de vocês e nos veremos em breve. Tamo junto, meu amigo, gratidão. Se precisar da gente, estamos à disposição também. Valeu. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Transcomunicação Instrumental, TCI. E você já tinha ouvido falar a respeito disso? O que você achou dessa conversa? Acredita? Tem as suas dúvidas? Desconfia totalmente de que pode ser apenas fenômenos físicos que as pessoas acabam levando por um outro lado, por acreditarem que existe algo que está além? O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, manda esse vídeo para alguém. Os links das redes sociais do Drico e do canal
Fraternidade Equipe 23 vai ficar aqui embaixo e eu convido vocês a visitar o canal deles, que é bem legal. Tem uma porção de vídeo e muita entrevista bacana. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like se você gostou. Verifica se você está inscrito. Se não for inscrito, se inscreve no botãozinho aqui embaixo. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Um feliz sempre e tchau.